Olá! Sejam bem-vindos para a nossa aula 3 do Janeiro das Realizações. Nessa aula 3, a gente já teve um desafio que foi lançado no domingo, na aula passada. E nesse desafio eu pedi para as pessoas enviarem para mim as suas respostas, né? A sugestão foram 3 observações. Observar de domingo até aqui, você se observar quando você tiver se reprimindo por medo das críticas, né? Você estiver deixando de ser a sua verdade, a sua verdadeira essência, deixando sua autenticidade de lado pela necessidade de agradar, né? Agradar os outros. E quando você estiver também observando que você não está dizendo não. E eu tive uns feedbacks muito interessantes das pessoas que responderam o e-mail, né? Quem está inscrito no Janeiro das Realizações recebeu um e-mail meu e nesse e-mail tanto vai o link da retransmissão aqui dessa aula, quanto vai qual é o desafio. E aí as pessoas respondem o e-mail para mim com as respostas. E hoje, até o final desse vídeo, segura aí que vai ter um desafio mais desafiador. Cada semana vai aumentando o grau do desafio, tá? Então, olha só, eu vou dar aqui 2 amostras, ou seja, uma amostra de um homem que respondeu e de uma mulher. Eu não vou dizer os nomes, porque eles no e-mail eles não disseram nada do tipo assim, pode dizer meu nome, pode dizer que foi eu. Se você fizer uma resposta para o meu e-mail aqui do desafio e você quiser que eu diga, olha aqui, essa pessoa respondeu, então coloca isso lá no e-mail. Se não colocar, eu não vou compartilhar porque são coisas particulares de cada pessoa e é sigiloso aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só, primeiro aqui de um homem que me respondeu e ele disse coisas interessantes. Ele disse assim, que em relação às críticas, né, ao medo das críticas das outras pessoas, ele disse, já foi um terrível inimigo meu. Hoje em dia passo melhor sobre as críticas alheias, mas preciso desvencilhar o lado pessoal delas. Eu quero fazer uma observação aqui que é justamente sobre essa coisa do contínuo. Essa coisa do contínuo não é muito comum. A gente foi ensinado muito a olhar as coisas preto ou branco. Ou seja, ou eu tenho medo das críticas ou eu não tenho medo das críticas. E aí a gente olha pra gente, se avalia, a gente geralmente se coloca em um desses 2 lados ou quadrantes. Mas na realidade as coisas não são preto e branco, elas têm uma paleta de cores ou elas têm áreas cinzas também, né? Então quando eu falo contínuo, a gente pode pensar, por exemplo, de 0 a 10, né? Você tentar se avaliar assim, de 0 a 10, o quanto hoje eu ainda tenho medo das críticas, né? As críticas são algo que me impactam e me prendem de fazer certas coisas, de ser mais espontânea, de me colocar na minha verdade no mundo e de ir em frente nesses desejos mais importantes da minha vida. Isso é uma pergunta para se fazer. E aí no caso dele aqui, quando ele diz, já foi no passado um terrível inimigo meu, hoje em dia passo melhor sobre as críticas alheias. Então você vê que ele reconhece que isso já foi, tipo, talvez o medo das críticas para ele no passado era nível 10, né? Ele diz, hoje passo melhor, ou seja, ele também não está no 0, ele não eliminou o medo das críticas, ele só passa melhor. Então vamos supor que antes era nível 10, talvez hoje para ele esteja nível 5, 4, né? Então, quando eu falo isso, às vezes tem gente que diz assim, Dani, mas é para colocar nota? Não é que é para colocar nota, mas é que quando a gente mensura em algo específico como um número, como um grau, uma graduação, fica mais fácil para a gente sentir, né, os nossos avanços. Porque, por exemplo, se ele estava nível 10, hoje ele está 4, quando ele chegar no nível 0, pode ser que o nível 0 dele vire o 10 do novo ele que ele se tornou, porque ele se transformou numa pessoa que realiza mais, numa pessoa que não é tão impactada pelas críticas, mas ainda existe. Então, o 0 pode virar o 10, ele pode criar uma nova escala para ele. Faz sentido para você? Então, o legal não é a gente pensar se a gente tem ou não tem medo das críticas, mas é a gente sempre avançar de grau, né? A gente sempre mudar de grau. Então, se o medo da crítica era alto,
a gente ir baixando e cada dia a gente tentar melhorar. E quando ele diz, mas preciso desvencilhar do lado pessoal delas, né? Que é justamente aquilo. Às vezes a gente recebe críticas, a gente acha que é diretamente pessoal com a gente. E muitas vezes as pessoas que estão criticando, elas estão falando mais delas mesmas do que da gente, né? E isso é um exercício, isso é uma prática. Não é uma coisa que a gente entende e já está posto, né? Mas essa observação, é só com essa observação que a gente vai perceber que aquilo ainda está acontecendo com a gente, que às vezes a gente não percebe, tá? Aí ele diz assim, agradar aos outros. Tenho desafios com isso. Fui ensinado a agradar sempre. Quem não foi, né? Eu acho que quase todos nós fomos ensinados assim. Isso é parte da nossa cultura, né? A gente vive imerso dentro de um sistema cultural que ensina a gente a agradar sempre. E aí é um desafio realmente, né? A gente mudar algo que a gente foi ensinado. E ele diz, para um dia alguém lembrar que eu exista. Olha que forte, né? Eu fui ensinado a agradar sempre para um dia lembrar que eu existo. Aí eu pergunto para você, quais são as pessoas que a gente lembra mais que existem? São aquelas que agradam a gente ou são aquelas que são mais autênticas? Aquelas que são mais únicas, né? Porque se a gente está imerso num mundo onde todo mundo está querendo agradar, termina que todo mundo fica meio parecido. E a gente não lembra tanto assim dessas pessoas. A gente lembra daquelas que nos marcam. E as pessoas que nos marcam geralmente são as que não têm medo de desagradar. Porque o desagradar não quer dizer ser grosso com as pessoas, não quer dizer ser agressivo, quer dizer, em certos momentos, desagradar é importante. É importante até mesmo para a gente ajudar a outra pessoa. É importante para a gente estar realmente enraizado na verdade, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu admiro muito. Ela é uma empregada doméstica, ela trabalha há anos como doméstica na casa das pessoas, só que ela é uma grande realizadora, né? Durante muito tempo ela morou numa favela mesmo, numa comunidade dessas, né? De morro, tudo. Mas ela disse assim, Dani, a casa maior lá era minha. A minha casa que eu construí uma casa de 3 andares, grande, com salão para danças. Eu fazia churrascos, eu tinha um quarto, praticamente uma casa inteira para cada filho. Então, e ela disse que ninguém acreditava nela. As pessoas falavam assim, você, mulher, construiu isso sozinha? É impossível. Você deve ter um amante que te banca, você deve ter um velho rico lá no teu trabalho que banca isso pra você. E ela disse assim, eu nunca dei ouvido para o que essas pessoas falaram. E ela é uma pessoa que ela diz não e ela diz assim, tem muita gente que deixa de falar comigo, porque eu digo não, né? Ela diz que essa casa dela que é grande, que ela faz festas, convida as pessoas para churrascos e almoços, só que ela coloca as regras, ela coloca, vai ser assim, começa tal hora, termina tal hora, e você traz isso, se você não trouxer, não. Olha, só cabe 20 pessoas, mas eu posso trazer um convidado? Não. E o que é que ela disse pra mim? E aí isso faz parte do desafio de hoje que eu vou passar pra você. Ela disse, Dani, eu aprendi a dizer não convivendo com outras pessoas que eu via dizer não. E eu fui aprendendo com elas, né? Então, ela é uma pessoa que ela não... Porque a gente, quando fala em realização, quando fala em realizar os sonhos, às vezes a gente fica achando que as pessoas que têm dinheiro, né? Elas são as pessoas que realizam, e as que não têm dinheiro são as pessoas que não realizam, mas não necessariamente, porque essa empregada doméstica que eu tô falando, ela tem os sonhos dela e ela realizou a casa grande dela e agora ela construiu um sítio que ela vai alugar. E como que ela conquistou isso? Sabendo dizer não dando ouvido para as críticas, porque se ela fosse uma pessoa que desse ouvido para as críticas, ela não teria construído aquela casa daquele tamanho, e tendo foco, né? Tendo foco e sabendo o que ela quer, né? E mesmo tendo um salário curto, ela soube economizar, ela soube fazer orçamento, ela soube construir as coisas que ela queria para ela, tá?
E aí ele diz assim, saber dizer não. Tenho desafios com isso, mas já melhorei muito, principalmente com amigos. Então, é interessante essa observação do saber que você já melhorou, né? Saber que, nossa, isso já foi muito mais desafiador para mim, mas agora isso já fez com que eu melhorasse e a gente ainda melhora mais. Então, sempre essa mentalidade de contínuo, de ir um grau a mais cada dia e não pensar que é ou um ou outro. Faz sentido? Gratidão, Dani, amei sua aula de domingo e tenho certeza que vou realizar meus desejos aqui. Ah, que graça. Bom, você que tá aí do outro lado, você sabe que você é você. Não vou dizer seu nome aqui, a não ser que você queira. E grata, então, por enviar esse e-mail, enviar esse feedback. Parabéns por estar participando ativamente do desafio. O fato de você responder o e-mail, o fato de você colocar essas suas palavras aqui é uma ação, né? Não é uma imaginação, não é uma fantasia, mas é uma ação que você está tomando na direção e isso vai te aproximar muito das tuas realizações. Agora vamos num outro e-mail que eu recebi aqui, que é muito interessante também, que esse aqui é de uma mulher. Bom, o dela foi mais comprido, ela disse várias coisas, mas eu quero pontuar uma coisa bem interessante que ela disse aqui. O mantra do ano pra mim é foda-se. Já estou indo bem na direção de não estar nem aí pro que os outros pensam, de dizer não quando eu quero e de só agradar alguém quando isso não significa desagradar a mim. O problema maior é saber o que eu quero, porque a gente não sabe o que quer. Não tem foco em nada e aí não tem por que dizer não para as coisas. Tem que dizer assim, kkkk. Dá duro saber o que quer, a missão verdadeira, o propósito da alma. Esta clareza não está chegando. E no fim, foda-se, hahaha. E aguardo o dia que ela chegue. Tem duas coisas principais que eu quero dizer aqui dessa resposta que ela deu. Bom, eu quero falar sobre a palavra foda-se. Por quê? Porque eu ia chegar nela. Eu ia chegar, na verdade, não na palavra foda-se, mas na palavra dane-se. Porque o método que eu vou ensinar para vocês lidarem com essas coisas e chegar nas realizações é justamente o método dane-se. Dane-se de dane, né? Para você entrar no formato dane-se de ser. Mas também a palavra foda-se. De onde que ela vem? Quem me segue há um tempo sabe que eu dou muita importância às palavras, porque tudo começa na linguagem. A linguagem, ela nos molda, a linguagem molda as vias neurais físicas do nosso cérebro. A linguagem, ela tem uma simbologia que circunstancia quem nós somos, né? A gente é feito de linguagem, nós somos seres linguísticos. Então, é muito importante a gente ter consciência das palavras que a gente usa no dia a dia e saber usar palavras que nos molde da forma que a gente gostaria, né? E não justamente aleatoriamente focado na exterioridade, no mundo lá fora. Faz sentido? Então, a palavra foda-se, ela tem uma conotação sexual. Só que essa conotação sexual, às vezes, na sociedade é dita de uma forma positiva, né? De uma forma legal. Às vezes ela é dita de uma forma agressiva, né? De uma forma... Quando a gente diz assim, o palavrão. Aliás, por falar nisso, eu tô devendo colocar no ar o podcast Dane-se que eu fiz sobre palavrões. Eu vou divulgar quando eu colocar no ar esse podcast que eu gravei junto com um jornalista que fez uma pesquisa sobre os palavrões e a gente falou sobre isso, foi muito legal. Mas, bom... quando a gente diz que uma palavra é um palavrão, geralmente é porque ela é considerada uma palavra feia ou uma palavra agressiva, né? Porque os palavrões são usados em momentos de agressividade. E elas são sempre palavras de cunho sexual. Só que, como é que você trata a sexualidade, né? Você trata como uma coisa agressiva, né? Que você usa para xingamento, que você usa no momento de agressividade. Ou pra você é uma coisa do caralho, uma coisa legal, uma coisa que é foda, né? Então essa palavra foda, ela tem conotações variadas.
E é importante a gente saber, se a gente está trazendo essa palavra, ela vem com todas as suas conotações, ela vem junto com sua força, ela vem junto com a sua raiz, com o seu radical, né? E raiz não quer dizer aquilo que está lá no início, quando a palavra foi criada, não. Mas raiz é onde ela se nutre, né? A raiz é onde tudo se nutre. E a palavra dane-se, por outro lado, né? Dane-se, vá se danar, vem de danado, que vem de demônio, na verdade, né? Que vem de diabo, coisas assim. Mas a palavra demônio e a palavra diabo, por sua vez, vem, né? O radical tá lá no daimonion. E o daimonion é o seu gênio interior. O gênio interior é aquilo que surge quando a gente tem uma inspiração, quando a gente tem um momento eureka, quando a gente tem uma ideia, quando a gente está em processo de improviso, né? Na outra aula eu falei sobre a gente ser uma pessoa ativa e a gente colocar nossa arte no mundo. E essa arte e esse improviso, ela vem desse gênio interior, né? Então, dane-se, apertar o botão do dane-se, tem essa conotação, claro, como ela falou aqui, do foda-se, né? Do tipo, dane-se, né? Chega uma hora que a gente precisa apertar o botão do dane-se para seguir em frente. Então, a gente vai precisar apertar o botão do dane-se para as críticas alheias. Aperta o botão do dane-se para essa necessidade, será que é uma necessidade mesmo? De agradar, né? A gente vai apertar o botão do dane-se para essas coisas que a gente quer dizer não, mas acaba dizendo sim. Então, apertar o botão do dane-se para que a gente realize mais rápido, para que a gente flua na vida, para a gente sentir essa fluidez. E o dane-se nesse sentido de ser o seu gênio interior, o seu daimonion, sua força genial interior que aparece, né? Então, quando ela diz aqui assim, saber o que quer, né? Saber o que quer é que é o problema, ela diz aqui. Isso é muito interessante, gente, porque veja, ela fala aqui que não tá vindo, né? Ela diz assim, ó, essa clareza não está chegando, e aguardo o dia que ela chegue. Quando a gente pensa assim, chega de onde, né? Quando a gente usa essa linguagem, aguardo que ela chegue de fora ou chegue de dentro, né? De onde vem? Então, não é que essa clareza vai chegar, é que a gente vai construir ela, a gente vai esculpir ela, né? A gente vai gerar, criar, a gente vai manufaturar a nossa clareza, a gente vai esperar que ela chegue de um lugar desconhecido, tá? Não sei se vocês já viram um meme do Instagram que eu adoro, que é um memezinho que tem um bonequinho com um negocinho assim, aí o outro chega e fala assim, onde você achou isso? Eu tô tanto tempo procurando. Aí ele fala, fui eu que fiz, né? E dentro do quadradinho, cada vez está escrito uma coisa, mas às vezes está escrito assim, felicidade, né? E é isso, não é que a gente vai procurar e vai achar o nosso verdadeiro desejo, aquilo que é mais importante pra gente, o que é que a gente realmente quer. A gente vai criar isso, tá? E esse processo inicial de desconstruir essas coisas que são barreiras entre a gente e o que a gente realmente quer, é que a gente precisa desconstruir primeiro para cavar, né? Aquela ideia que eu falo assim, a nossa estrela que brilha, a nossa luz interior, ela é enterrada por tudo isso que nos ensinam, que a gente tem que agradar, que a gente tem que se adequar, que a gente tem que se encaixar dentro de um formato, de contexto. Tudo isso faz com que a gente vá colocando terra em cima do nosso brilho, em cima da nossa estrela interior. E o trabalho que a gente está fazendo aqui, nesse processo de criar o nosso veículo que nos leva às nossas realizações, de desobstruir, né, os obstáculos das estradas, para que a gente tenha combustível, energia para fluir nessa jornada de realização, é justamente a gente vai ter que cavar para encontrar lá o nosso brilho, a nossa estrela que está sempre lá. É só uma questão da gente cavar mesmo, né, e ir nas nossas raízes mais profundas. E como eu gosto de dizer, a raiz que está lá, né, se nutrindo dos nutrientes que mantém a planta viva, a planta somos nós,
ela é um fio, né? A raiz, ela é um fio que vai em direção ao centro da Terra. Ela faz um movimento centrípeta. E esse fio é a confiança. Se você tem fio, você está com fio, você confia em você mesmo. E se você confia em você mesmo, você tem esse lastro para poder se jogar como se fosse um bungee jump, sabe? Se você tá com o pé amarrado lá, você se joga. Se você não tá, aí é onde tem as inseguranças, os medos e tal. Então, é um processo da gente construir o nosso fio em direção ao centro, ao nosso centro. Faz sentido para você? Então, gente, vamos seguir lá. Hoje eu quero trazer mais três aspectos que bloqueiam as nossas passagens, que deixam o nosso veículo pesado e que atrapalham as nossas realizações. E no final eu vou dizer qual é o próximo degrau do desafio. Vamos falar sobre mais alguns medos. Eu falei do medo das críticas, eu vou falar sobre outros 2 medos aqui. Quando a gente fala em realizar desejo, principalmente desejos ousados, né? Desejos que são muito importantes para você. Porque se a gente tem um desejo fraquinho, um desejo mais ou menos assim, não dá muito medo, não dá muito frio na barriga. Mas quando é um desejo mesmo, um sonho, uma coisa ousada, uma coisa que acorda aquela voz interna que fala assim: quem é você para pensar tão ousadamente? O que é que você acha que você é para poder sonhar uma coisa tão grande assim, né? Essa voz que aparece quando o desejo realmente ultrapassa os limites do que a gente considera ousado. Outra pessoa pode não achar, mas a gente acha ousado. Então tem um grande medão que aparece quando os desejos são realmente ousados e importantes pra gente, que é o medo de se frustrar, né? Sabe aquela coisa assim, eu não vou nem sonhar, porque vai que eu sonho e não consigo realizar e vivo frustrada. Se eu nem sequer sonhar, se eu nem sequer ousar pensar grande, então eu não corro o risco de me frustrar, né? E esse é um dos grandes medos, assim, mais comuns quando a gente vai falar em atingir metas, sonhos, projetos, né? Porque a dor da frustração, às vezes, parece ser tão grande para a maioria de nós, que a gente, para evitar frustrar, a gente finge que aquele sonho, aquele desejo não tá lá, né? No livro O Alquimista, do Paulo Coelho, tem uma passagem que eu acho muito verdadeira, né? Que toca a mim e toca as pessoas para as quais eu conto essa passagem e que é tocante mesmo. É assim, tem uma hora que o personagem principal do livro, né, que é um rapaz, ele conversa com o coração dele, ele conversa com o próprio coração. E aí o coração diz pra ele assim, nós, os corações, quando nós somos jovens, nós gritamos muito alto e nós falamos muito alto quais são os nossos desejos, quais são os nossos sonhos. Mas, se a gente não realizar, quem vai sofrer mais somos nós, os corações. Então é por isso que, com o tempo, a gente não grita mais tão alto. A gente começa a falar baixinho. A gente fala baixinho com medo de sofrer. Mas a gente nunca para de falar. Eu gosto muito dessa passagem. E é isso, né? A gente sabe que esse desejo que é realmente importante pra gente, ele tá lá. Talvez tenha uma época da vida da gente, quando a gente é mais jovem, quando a gente tem mais aquele brilho no olho, que esse desejo ele grita, né? Ele fala alto. E quando a gente passa por várias coisas na vida, esse medo de se frustrar faz o nosso coração falar baixinho. Então, o que é que o método Dane-se vai dizer para você lidar com esse medo de se frustrar, né? É justamente abraçar a frustração. Quando a frustração parece algo monstruoso, gigantesco, dolorido, meu coração vai chorar muito se eu me frustrar, aí a gente tá criando um monstro maior do que esse monstro pode ser mesmo, né?
se a gente abraça esse monstro, se a gente convive com o monstro, bota ele para sentar na nossa frente, olha no olho dele e conversa, ele se torna nosso amigo, ele se torna alguém da nossa convivência, alguém que é conhecido, se torna um terreno conhecido, e aí não nos assusta mais tanto, né? Então, assim, pense sobre esse fracasso. E se você fracassar? Eu já passei por uma situação que eu queria fazer algo que eu considerava muito ousado, que pra mim era muito ousado, e foi muito ousado. E a minha amiga perguntou, por que você tá com medo de ir lá e fazer isso? Eu falei, porque eu tenho medo de fazer e não conseguir depois dar continuidade e ser um fracasso, justamente. Eu disse pra ela, eu tinha medo que seja um fracasso. Ela falou, e se for? Se for, pelo menos você foi, pelo menos você tentou, você não vai viver com essa dúvida, e se eu tivesse feito? E olha, você sabe que uma das frases que mais me ajudou a viver experiências incríveis na minha vida é uma frase que diz assim, arrependa-se do que você fez e não do que você não fez. Muitas vezes quando eu estava na dúvida, essa frase vinha e eu ia lá e fazia. E realmente, viver a dúvida, viver a vida com essa dúvida, e se eu como teria sido se eu tivesse feito? É muito pior pra mim, né? Do que a gente fazer, dar errado e a gente viver com a memória de que deu errado. Então, fracasso não é ruim. Porque esse projeto que eu tô dizendo, que essa minha amiga falou, eu fui lá e fiz, e realizei. Fracassou? Bom, eu consegui fazer, mas ele não teve o sucesso realmente que eu imaginei quando eu concebi aquele projeto. Mas foi muito bom para mim ter passado pelo processo de ir lá, de ir atrás, de fazer, de acontecer, de realizar. Isso me trouxe muito mais senso do que eu sou capaz, né? E as vivências e experiências que eu vivenciei e as pessoas envolvidas no projeto vivenciaram, trouxe um aprendizado, um crescimento para todos nós. Então, isso me trouxe esse aprendizado, né? Que a gente pode até se frustrar, por quê? Porque a gente criou uma ideia de como deveria ser aquela realização. E aí a realidade é diferente da nossa ideia. Mas aí é só a gente perceber que aquilo era só uma ideia. Por exemplo, nas mídias sociais também tem outro meme que eu gosto que diz assim: crie tudo, crie galinha, cavalo, coelho, unicórnio, só não crie expectativas. Eu discordo dessa frase. Por quê? Expectativas, nós seres humanos não conseguimos não criar expectativas. Será que você consegue não criar expectativas? Eu acho que isso não é possível para nós. Porque nós somos criativos, nós somos pessoas muito imaginativas e criativas. Então, tudo faz a gente gerar expectativas, né? Se você tá paquerando uma pessoa, você logo imagina como é que vai ser se você ficar com aquela pessoa, se você namorar com aquela pessoa, se casar com aquela pessoa, se for viajar com aquela pessoa. E a gente cria. Criar expectativas não é problema. O problema é acreditar que as suas expectativas e a realidade é a mesma coisa. Aí que tá o problema. Quanto mais a gente treina em saber que expectativa e realidade são duas coisas diferentes, mais a gente fica emocionalmente ok com isso, né? Então isso é uma prática também, isso é um exercício de se examinar e saber, isso aqui é a minha expectativa, mas a realidade não é minha escrava, a realidade não trabalha para mim. Então a realidade não tem obrigação nenhuma de corresponder à minha expectativa. Os outros não têm obrigação nenhuma de corresponderem à minha expectativa. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente fica ok em criar expectativas, mas a gente tem mais clareza de que as expectativas podem acontecer ou não. Então aí diminui esse medo de se frustrar. Faz sentido para você? E é isso que eu chamo de abraçar a frustração. É saber que ela existe, é saber que ela é parte da realidade. E que quando a gente está na vida, vivendo, e a gente está na arena, se jogando, se sujando de terra, porque a gente está lutando para realizar as coisas, as frustrações estão lá. E a gente abraça elas, por quê? Porque a gente abraça a vida, a gente abraça o viver, a gente abraça construir o nosso real, a nossa realidade.
e não viver no mundo do sorvete mental, né? O sorvete mental é quando a gente fica em devaneios, imaginando assim, ai, que bom seria se eu tivesse tal coisa, ai, que bom seria se eu vivesse. E aí, aqueles devaneios, eles são como sorvete mentais, eles geram, né, prazer no corpo, eles liberam hormônios, dopamina, serotonina, e é importante ter, né, as imaginações, os devaneios, faz parte. Mas a gente precisa saber a diferença, né, entre estar na vida, indo, colocar a mão na massa, realizar e abrir para as frustrações, deixar elas virem, deixar virem as críticas, e a diferença do sorvete mental, das hipóteses, das ideias, do mundo das ideias. Faz sentido para você? Isso vai entrar no desafio de hoje também, tá? Agora vai vir um outro medo que não é um medo, é um pavor. Pavor a cometer erros, né? Isso vem da educação também. Do mesmo jeito que o rapaz disse no e-mail, que ele disse assim, eu fui ensinado assim. Eu fui ensinado a agradar, né? Então a gente foi ensinado que tinha o certo e que tinha o errado. E que o errado, se a gente fizesse o errado, a gente não ia ser amado, né? A gente não ia ser uma boa moça, um bom rapaz, um bom menino, uma boa menina, que a gente, sabe, que todas as coisas ruins iam acontecer com a gente se a gente fosse pelo caminho do erro, né? Na escola tinha aquela caneta vermelha que riscava os nossos erros e você vai receber nota baixa, você errou. Então isso vai gerando na gente um pavor a cometer erros. Só que isso é um grande problema, principalmente para as nossas realizações. Por quê? Porque todas as pessoas no mundo que realizam qualquer coisa erram, né? E quanto maior são as realizações, quanto mais ousadas e mais importantes, mais erros se comete na jornada, mais erros se comete no meio do caminho, né? Então, esses erros, eles podem estar atrelados com aquele medo da crítica que a gente falou, mas nem sempre. Às vezes a gente não quer assumir pra gente mesmo que a gente é uma pessoa que erra, porque nosso corpo tá cheio de dor da nossa jornada, da nossa educação, de que disseram pra gente que tinha um certo, que tinha um errado, que a gente tinha que andar no caminho do certo, que a gente não podia andar pelo caminho do errado. Só que não é assim. Já reparou que não é assim? Que não é preto e branco? Como eu falei, tem uma paleta de cores, tem áreas cinzas, e não existe, na verdade, certo e errado. Existem pontos de vista, existem perspectivas e existe a jornada, né? E na jornada a gente erra mesmo, e a gente erra e depois acerta, e é através do erro que a gente vai aprender como acertar. E aí esse pavor de cometer erros é uma das coisas que a gente precisa também aprender a observar quando ele ativa, porque muitas vezes ele é um gatilho que está lá no inconsciente, de vez em quando ele vem, e ele pode agir como um autossabotador, mas a gente nem sempre percebe, nem sempre está na consciência. E por isso que esse desafio que eu estou propondo nessa semana 1 tem muito a ver com trazer para a consciência, né? A pessoa do Foda-se aqui que respondeu o e-mail para mim, ela disse que durante a semana ela observou, né? Ela observou alguns momentos em que isso aconteceu com ela e que ela antes não estava muito presente para que isso ainda acontecia com ela, né? Porque às vezes tem isso, às vezes a gente olha pra gente e a gente se vê como uma pessoa, eu não tenho medo de críticas. Eu não tenho necessidade de agradar os outros. Mas aí quando a gente vai se observar de manhã, de tarde, de noite, nas interações, a gente, eu fiz isso aqui porque eu tive medo de desagradar, ou porque eu não quis ser criticada. Faz sentido? Aí vem o número 3. Olha, o número 3 de hoje tá muito ligado a tudo isso, que é quando a gente é muito detalhista e perfeccionista, né? Não é um segredo, todo mundo sabe que para você realizar tem um momento de planejar, é importante, mas que só planejar, pensar, imaginar e desejar não é suficiente. A gente sabe que para realizar qualquer coisa a gente precisa de uma quantidade muito grande de ação, de prática. Eu, como venho eu tenho essa vivência muito forte com o yoga e principalmente com a Ashtanga Yoga. No Ashtanga Yoga a gente segue os ensinamentos do Pattabhi Jois, né?
E o Patabi Joyce, ele dizia 1% teoria, 99% prática. Quando ele dizia isso, tinha pessoas que achavam que ele estava diminuindo a teoria, como se a teoria não fosse importante. Mas não é assim que eu vejo, né? Porque ele não era uma pessoa que não estudava, que não tinha teoria. Ele era uma pessoa que estudava muita teoria, e ele sabia decor muita teoria. Mas é assim, para cada uma teoria que você aprende, um conceito, uma ideia, um ensinamento teórico, você ter 99 vezes prática daquela teoria. Porque aquela teoria, ela só vai virar de verdade uma vivência, uma experiência, uma verdade em você, um valor genuíno, se você praticar 99 vezes aquela teoria. Então, se a gente fica assim, teoria, como é o nosso sistema educacional, né? E muito pouca prática, aquilo vira um monte de ideia, um monte de conceito, um monte de etiqueta na nossa cabeça, mas aquilo não tem raiz, não tem fio, não tem lastro, tá solto assim, tá desenlastrado, nem sei se essa palavra existe, mas a gente só vai sentir que uma pessoa tem conteúdo, tem raiz, tem estopo, sabe, assim, tem preenchimento, se tiver essa vivência do que fala, né, das teorias e dos conceitos. Então, por isso que a gente precisa experienciar, né. Só que o detalhismo e o perfeccionismo, eles, às vezes as pessoas acham que ser detalhista e ser perfeccionista é uma qualidade positiva. E pode até ser, realmente. Eu acho muito legal quem busca a excelência, né? Anota um filme aí que eu gosto de indicar, que é o Jiro com... Agora eu não lembro, acho que é com J. Jiro Dreams, né? Que é a história do melhor restaurante de Tóquio. E o Jiro, que é o dono do restaurante, nossa, ele busca mesmo assim a excelência de uma forma... É incrível, eu adoro aquele filme. Não é que eu não esteja admirando uma qualidade como o Jiro, mas com certeza o Jiro não chegou onde ele chegou colocando esse perfeccionismo na frente da ação, né? Então, fazer vem antes de perfeccionar. Por isso que tem aquela frase muito famosa hoje em dia, né? Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito não quer dizer que a gente não vai aperfeiçoar, não quer dizer que a gente não vai buscar a excelência e o melhor do que a gente faz, mas quer dizer que primeiro a gente faz, depois a gente aperfeiçoa. Faz sentido pra você? E é legal porque a palavra perfeito, vem de por, né? Não tem a palavra percorrer, né? É a forma que você faz a coisa, e feito, né? Então, a perfeição, ela vem com fazer. A palavra feito tá dentro da palavra perfeito. Então, só vai ser perfeito se fizer, né? Então, por isso que a gente precisa se jogar mesmo para se aceitar como não perfeitos e aperfeiçoar depois. E, às vezes, a gente tem vergonha, né, das coisas não perfeitas. Mas todo mundo que hoje é perfeito, um dia foi imperfeito e foi fazendo do jeito que estava, onde podia, com o que tinha. Faz sentido pra você? Então vamos lá, é isso o conteúdo de hoje. Eu vou colocar esse resumo, né, lá no Telegram e no e-mail, tá? Com as pontuações do que eu falei aqui. Mas por que eu disse que o desafio ia para um próximo nível hoje? Porque no desafio do domingo eu propus apenas uma observação. Essa observação, ela sempre é importante. Sempre a gente precisa primeiro observar para perceber quais são os nossos gatilhos, como que a gente está agindo, para depois a gente tentar mudar isso. Se a gente tentar mudar de cara, a gente não vai conseguir, porque a gente ainda está tudo muito no inconsciente. A gente precisa trazer para a consciência para poder tentar mudar, tá? Então, a partir de agora, o que é que você vai fazer? Você vai continuar observando no dia a dia, todas as vezes que você deixar de ser autêntico ou autêntica para agradar, ou
com medo de ser criticado, você não se colocou, não foi quem você verdadeiramente é. Às vezes você disse não, querendo dizer sim, né? Aliás, o contrário. Isso serve também de dizer não querendo dizer sim ou dizer sim querendo dizer não, né? Seja sim ou seja não, o importante é você dizer o que você quer dizer, né? E não, assim, dizer não quando você queria dizer sim ou dizer sim quando você queria dizer não. Faz sentido? Perceba quando você está evitando de fazer algo ou de dizer algo por medo de errar, medo de estar errado, de cometer erros. Perceba quando você faz de conta que aquele desejo não está ali só para não se frustrar, e isso já é um passo, porque veja que até agora a gente não falou ainda de listar os desejos, tá? A gente está só se conhecendo, mas essa parte de medo de se frustrar é um início para a gente chegar lá no que a gente realmente quer. E essa parte de ser detalhista, perfeccionista, não, se não for para fazer perfeito, se não tiver esse detalhe é melhor não fazer. Isso comigo acontece muito, viu? Principalmente aqui nesses vídeos. Eu tô fazendo esse vídeo agora, chances são que depois eu vou assistir a gravação dele e eu vou ficar dizendo, acho que não vou postar não, porque não ficou perfeito. Já aconteceu muito, viu? Tem muitos vídeos que não foram pro ar. Mas ultimamente eu tô exercitando isso aqui. Eu tô exercitando ser menos perfeccionista, não ter vergonha das coisas não perfeitas e não ter medo de cometer erros. Por isso que outro dia eu postei um vídeo contando a minha história, postei um vídeo andando na rua, o vídeo eu não consegui gravar todo de uma vez, ele tá em 3 partes. Aí um deles se perdeu no celular, um ficou no Instagram, outro ficou no YouTube, mas eu não deixei de postar mesmo assim, porque é um exercício disso daqui, tá? Então é um exercício. Então agora você não vai só se observar, tá? Mas esse desafio de hoje além de se observar na hora, por quê? Porque tem vezes que a gente não consegue perceber que a gente está fazendo, quando a gente vê já foi. Quando a gente começa a exercer essa observação, aquela atitude ela vai vindo e a gente toma consciência dela antes de fazer. Aí quando vier a consciência, que você perceber que você vai estar prestes a dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, com medo das críticas, com medo de desagradar, com medo de cometer erros, e você, aí você vai ter a chance de virar e de dizer a sua verdade, tá? Dizer a sua verdade, se colocar, fazer a expressão facial que você quiser fazer, tomar a atitude que você quiser fazer, porque você agora vai exercitar essa zona de desconforto. Isso significa ampliar a zona de conforto, porque algo que é desconfortável para você vai começar a ficar confortável, porque quanto mais a gente repetir isso, quanto mais a gente disser não, quando a gente realmente está querendo dizer não, quanto mais a gente falar a nossa verdade, mesmo que isso desagrade, quanto mais a gente fizer isso, mais aquilo ali vai ficar confortável pra gente, tá? E eu quero contar só mais uma história. É uma história seguinte, porque a pessoa que escreveu o e-mail, ela disse assim, difícil é saber o que quer. Porque se a gente sabe o que quer, aí a gente diz não. Mas se a gente não sabe o que a gente quer, a gente vai dizer sim, né? Eu quero contar uma história que é a seguinte. Quando a gente realmente tá com uma paixão dentro da gente, ou seja, quando aquele nosso desejo é forte o suficiente para deixar a gente com a nossa energia focada nele, fica muito mais fácil dizer não, realmente. Porque a gente sabe o nosso foco, a gente sabe o que a gente quer. E aquilo ganha uma força maior do que esses medos todos que eu tô listando aqui. E aí eu quero contar uma história assim. Uma vez eu tinha uma viagem que eu queria muito fazer, queria muito realizar ela, sonhei muito com essa viagem, que foi quando eu fui pro Marrocos, né? E eu não queria ir pro Marrocos assim, eu não queria chegar de avião no Marrocos, eu queria ir pro sul da Andaluzia, né, sul da Espanha, e queria atravessar pro Marrocos de barco. E aí eu fiquei muito tempo planejando essa viagem, eu estudei cada passo do caminho. Mas assim, nos guias de turismo, nas pessoas que eu conversava, a única coisa que dizia era assim, que você tinha que ir para Tarifa.
que é essa cidade que tem o barco, né? O porto. Tem o porto para você pegar o barco para atravessar para o Marrocos, ali no Estreito de Gibraltar. Mas em nenhum lugar tinha dito como é Tarifa, né? Então eu imaginava, olha lá, expectativa realidade. Eu imaginava Tarifa. Como dizia que era um porto, como é que você imagina um porto? Eu imaginava um porto assim, tipo um lugar meio feio, sabe? Um lugar que era os navios assim, os barcos. E aquele pier só. Eu imaginava um lugar meio feioso mesmo, assim. E como dizia que no Marrocos você não pode colocar, né, os ombros de fora, você tem que andar toda coberta e tal. Então eu fui cheia de roupa, eu tava com muita roupa de manga comprida, um saião lá arrastando no pé, com a mochila, que era a mochila que eu ia viajar, né, no Marrocos. Peguei o ônibus em Sevilha para Tarifa. Quando eu cheguei em Tarifa, eu desci do ônibus e fui andando até o porto, onde eu ia pegar o barco. Nesse caminho, nossa gente, Tarifa é lindo, é um lugar assim, pessoal jovem, bronzeado, aquele clima de praia, né, aquele clima de surfistas, aquele clima mesmo assim, de praia, de lugar legal. E eu sabia o horário do meu barco, né, eu cheguei lá no horário, acho que eu cheguei tipo, sei lá, 10 da manhã, meu barco era às 3 da tarde, algo assim. Eu sabia que eu ia ficar um tempo em Tarifa. E aí quando eu fui descendo e andando, nossa, é assim, Tarifa, ela fica no encontro entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. É quando se encontram os dois, é bem na ponta, assim. E aí, a vista que a gente desce um morro, assim, quando vai descendo do ônibus para ir pro barco. Uma vista incrível, maravilhosa, assim, um lugar, olha, uma coisa espetacular. E aí eu me dei conta de onde eu tava, né? Porque eu tava tão focada em pegar o barco para ir pro Marrocos que eu nem tinha me ligado que eu ia passar horas em Tarifa. E aí eu falei, uau, eu estou no lugar que é o encontro do oceano com o mar Mediterrâneo e é muito especial isso aqui, é muito lindo e tava um sol maravilhoso, a água maravilhosa. E eu falei, eu tenho que entrar nessa água. Você não acha que você teria que entrar naquela água também? Como é que você ia passar nesse lugar e você não ia entrar na água? Eu falei, quando que eu vou passar aqui de novo na vida? As chances que eu passe de novo na vida nesse lugar são muito pequenas. Aí eu falei, bom, como eu tô cheia de roupa aqui, nunca pensei que nessa viagem ia ter uma praia no meio do caminho, eu vou comprar um biquíni. Aí eu entrei numa loja de biquíni. Sabe quanto era o biquíni lá? Era 70 euros. 70 euros um biquíni. Eu falei, não, assim também não dá, né? Eu não vou comprar um biquíni só pra dar um mergulho num dia na praia e, tipo, porque meu orçamento tava apertado pra aquela viagem. Já tava tudo certinho o que eu ia gastar na viagem. Não dava. Aí eu falei, bom, então eu vou ficar aqui olhando a praia. Aí eu sentei num lugar assim, que ficava alto, né, e ficava olhando assim a areia e a praia. E aí quando eu olhei, eu vi que as mulheres estavam de topless. Eu falei, nossa, aqui tá todo mundo de topless. E lá não é uma praia assim pequena, né, é uma praia muito vasta, muito grande, ampla. E as pessoas que estavam sentadas na areia, elas não ficavam próximas uma das outras. Ficava assim, uma pessoa aqui, outra lá, as pessoas não se olhavam, né. Aí eu falei, eu acho que dá então pra eu entrar na água de calcinha. Minha calcinha era uma calcinha preta de lycra, ia ficar parecendo um biquíni, não ia ficar parecendo uma calcinha, né? E como tava todo mundo de topless lá, eu falei, acho que é normal isso aqui, né? Mas eu tinha medo. Claro, não era uma coisa que eu nunca fiz, não era comum pra mim fazer topless, nada disso. Mas eu falei, ninguém me conhece aqui, eu tô num lugar que nunca mais eu sei quando é que eu vou passar, pode ser que nunca mais na vida eu passe aqui, é um lugar muito especial, eu quero sentir essa experiência de entrar no mar, que é a junção do Oceano Atlântico com o Mediterrâneo, e assim eu fiz. Eu desci com a mochila, com a roupa toda que eu tava, fui lá perto, né, da água, coloquei minha mochila em uma canga, eu tinha uma canga,
coloquei assim e tirei a roupa. E entrei na água. E a água tava muito fria, mas eu usei uma técnica de respiração do yoga chamada Ujjayi Pranayama, que esquentou meu corpo. Gente, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível de ter entrado naquela água. Eu falei, nossa, eu quase deixei de ter essa experiência porque eu não estava nas condições adequadas, né, de ter um biquíni, por exemplo. E, além disso, eu fiquei salgada até o outro dia, porque eu peguei o barco para Marrocos, depois eu peguei um trem para Marrakech, que eu dormi no trem, ou seja, eu fiquei muito tempo salgada. Isso poderia ser outra coisa que eu poderia deixar de viver aquela experiência por causa disso, mas eu não deixei de viver, eu fui salgada na viagem. E por que eu tô contando essa história? Para dizer que, naquele momento, aquilo era algo escasso, era algo único, era algo especial, era tipo assim, eu tô aqui nesse lugar lindo agora, não sei quando eu vou viver isso de novo, e isso é mais forte do que o meu medo de me expor, o meu medo das pessoas me olharem, ou do que o meu desconforto. Por isso que eu fiz. Se fosse o contrário, se o meu desconforto, né, os meus medos fosse maior do que a experiência que eu queria viver, provavelmente eu não teria feito. Então é a mesma coisa aqui, tá? Quando a gente eleva o quão único é esse nosso desejo, o quão única é a vida e o quão especial é realizar aquilo, isso vai ser tão forte que todas essas coisas vão ser menos importantes. O medo das críticas, o medo de se frustrar, de errar. Faz sentido? Então é isso que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar aqui pra a gente crescer essa vontade e essa força que vem da experiência que a gente quer experienciar. E é isso o tema da próxima semana, do próximo desafio, que a gente vai falar sobre o combustível do nosso veículo que vai nos levar às nossas realizações mais importantes. E o combustível tem a ver com essa força, com essa energia, com essa importância que vem de dentro, ok? Grata pela sua presença aqui e olha lá no e-mail, responde o e-mail com o desafio, que o desafio não vai ser só observar, mas o desafio vai virar a chave e começar a tomar ação em direção à sua autenticidade. Grata, gente, até a próxima semana. Tchau!